Olá meninos, aqui é a professora Tânia e eu vou falar com vocês agora sobre juros simples, dando continuidade aí ao conteúdo que nós estamos vendo aí, tá bom? Então vamos lá. O que seriam esses juros simples? Bom, de acordo com a definição que eu coloquei para vocês, juros simples é toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamado de juros. Vamos entender melhor como é que isso acontece. É o seguinte, quando você faz um tipo de aplicação, por exemplo, quando você coloca o dinheiro no banco e ele rende um determinado valor a sistema de juros simples, isso quer dizer que a cada mês que aquele dinheiro permanecer lá, ele vai aumentar sempre o mesmo valor. Então, eu tenho juros quando há um aumento sobre o valor original de alguma coisa. Isso é muito comum, por exemplo, quando você vai pagar alguma coisa a prazo. Ah, se eu pagar hoje, eu vou pagar, por exemplo, R$20. Mas se eu pagar daqui um mês, aí eu vou pagar R$22. O que aconteceu? Eu tive um aumento sobre o valor original. Antes era 20, depois passou para 22. Então, eu tive aí uns juros sobre esse valor. E nós vamos falar agora sobre juros simples, ok? No juros simples, tá? Que é justamente esse aumento, a gente tem aí alguns elementos. Que elementos são esses? Capital. Capital é o seu valor original. É o valor original da dívida, é o valor original que você colocou lá no banco antes dele render, beleza? A gente tem a taxa de juros. Taxa de juros é a porcentagem que está rendendo ou que a dívida lá está aumentando, beleza? Juros, tá? Juros é o valor em dinheiro do aumento, tá bom? Então, se passou de 20 para R$22, os juros foi o valor em dinheiro que aumentou, ou seja, R$2. Montante. Montante é o valor final do dinheiro junto com os juros. Então, se eu tinha antes 20, passou para R$22, agora eu tenho um montante, um valor final de R$22. Aí vamos olhar esse exemplo aqui para verificar esses elementos. Paulo aplicou R$3.000 durante 5 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês e obteve como valor final desse período R$3.300. Então vamos lá. O que seria o capital? É o valor aplicado no início, meu valor original. Então, o capital nessa situação é esses R$3.000, ok? O que seria a taxa de juros? A porcentagem que está aumentando. Nesse caso, 2% ao mês. O que seriam os juros? O valor que aumentou, tá bom? Se é 2% ao mês, aí a gente tem que tomar cuidado, ó. Ao final de 5 meses, passou de R$3.000 para R$3.300. Isso quer dizer que foram R$300 que aumentaram ao final de 5 meses. Se foi R$300 durante 5 meses, então eu tenho que pensar que esse valor aumentou por igual a cada mês até chegar em R$300. Se foram 5 meses, 300 dividido por 5 vai dar R$60. Então eu tive um aumento de R$60 por mês, tá bom? E aí é muito comum, tá? A gente colocar esse símbolozinho ao mês. Então foi R$60 aumentando por mês e ao final de 5 meses os juros foi de R$300. E o montante é o valor final desse dinheiro junto com os juros. Então, no caso, R$3.300. Beleza? Agora vamos ver alguns exemplos de aplicação sobre esse assunto. Com continuidade aí, agora nós vamos falar sobre os exemplos envolvendo juros simples, beleza? Então vamos lá. A quantidade de R$2.000 aplicada durante 3 meses a uma taxa de 2,5% ao mês. Nesse exemplo aqui, eu vou te mostrar como determinar o montante, beleza? Primeira coisa que você vai fazer aqui é determinar o valor dos juros ao mês, tá bom? Então, nesse caso, como que eu vou determinar o valor desses juros? Determinando a porcentagem que esses juros representa do total, tá bom? Então, vamos calcular a porcentagem. A taxa de juros é de 2,% ao mês. Então, eu vou calcular 2,% do meu capital, que é o valor inicial, que é R$2.000. Então, vai ficar o seguinte, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer aí, calcular, tá bom? Eu vou usar esse meio aqui que eu já ensinei pra vocês, tá bom? Uma das maneiras de eu representar a porcentagem é eu pegar o númerozinho que tá aqui e colocar sobre 100. E aí, quando eu quiser calcular a porcentagem do número, eu pego essa representação fracionária e multiplico pelo número, que nesse caso
2.000. Agora, eu vou simplificar, ou seja, cortar quantos zeros eu consegui aqui. Nesse caso, dá para cortar 2 zeros de cima com 2 zeros embaixo. Então, vou fazer isso. E olha só, agora a gente tem 2,5 vezes 20. 2,5 vezes 20 vai dar 50. Isso quer dizer que a cada mês rende R$50 de juros. O nosso próximo passo é determinar esse valor total de juros, tá bom? Então, vamos determinar quanto que vai dar esses juros, tá? Após 3 meses, que é o nosso período. Tá bom? Nesse caso, para eu determinar os juros após 3 meses, é só multiplicar pela quantidade de meses. Eu tenho R$50 por mês, então eu vou ter 50 vezes 3, que nesse caso vai dar R$150. Feito isso, o meu próximo passo é determinar o montante, tá bom? Que é o valor final, como eu tinha explicado para vocês antes. Como que eu determino esse montante? É só eu pegar o valor do capital, que é o meu valor inicial, e somar esse valor com os juros do período total, tá bom? 2.000 mais 150 vai dar 2.150. Então, a gente tem aí como resposta que R$2.000 aplicados durante 3 meses a uma taxa de 2,5% ao mês no sistema de juros simples, que é o que a gente está vendo, vai dar um total de R$2.150 após, tá, esse período de aplicação aí, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Bom, vamos lá mais um exemplo. Está escrito o seguinte: uma aplicação feita durante 2 anos a uma taxa de 12% ao ano rendeu 1.800 de juros simples. Qual foi a quantia aplicada? Qual foi a quantia que foi aplicada para que rendesse 1.800 de juros simples? Eu tenho essa quantia aplicada? Nesse caso, eu não tenho. Então, o que eu faço aqui é colocar um X. A quantia aplicada no início, o valor original, lembra? Ele é chamado de capital. Eu não tenho o valor do capital, vou chamar ele de X. É assim que a gente costuma determinar os números desconhecidos na matemática, colocando uma letra no lugar, beleza? Agora, taxa de juros. Temos a taxa de juros nesse caso? Temos 12% ao ano. Tá? Estou abreviando aqui. E rendeu 1.800 ao todo. Olha só, foram 2 anos sendo aplicado esse dinheiro e os juros foi de 1.800. Lembra? A cada ano, nesse caso, eu vou ter a mesma quantidade de valor aumentando. Então, se no final de 2 anos foram R$1.800, quer dizer que a cada ano aumentou R$900, né? Aumentou 900 no ano, aumentou 900 no outro. Ao final de 2 anos, aumentou R$1.800. Então, o que eu tenho aqui é que por ano foi um aumento de R$900, tá bom? Então, R$900 ao ano, beleza? E o montante? Foi determinado o montante aqui? Não. Mas nesse caso, se a gente parar para analisar, o montante aqui não é necessário, porque o que a gente quer descobrir é o valor inicial. E vocês vão perceber que eu não preciso do montante para determinar isso aqui. Então, eu já vou eliminar ele aqui, porque a gente vai precisar desses 3 elementos. Como que eu vou resolver esse problema? Bom, eu tenho taxa de juros, eu tenho juros e eu tenho capital que eu determinei com X. Com isso, eu consigo usar aquela formulazinha lá para a gente calcular a porcentagem de um número. Como que a gente faz isso então? Para calcular a porcentagem de um número, eu vou pegar e transformar essa porcentagem numa fração. Como que eu faço isso? Basta colocar o número dessa porcentagem sobre 100, tá bom? Então a gente vai ter aí, ó, 12 sobre 100 vezes o capital, vezes o valor de onde eu quero calcular os 12%, que é X. E isso vai ser igual aos juros correspondentes, que é de R$900 ao mês, lembra? Todas as vezes a gente vai determinar os juros por período. Se está falando em meses, então os juros por mês. Se eu estou falando de anos, os juros por ano, tá bom? Aí vamos continuar essa continha. Então, nesse caso, eu tenho 12 vezes x, 12x, sobre 100, igual a 900.
Próximo passo é a multiplicação dos meios pelos extremos, que a gente, costuma chamar de multiplicação cruzada. Então, vamos fazer essa multiplicação cruzada. Lembrando sempre que quando eu não tenho nada embaixo do número, eu vou considerar que eu tenho 1. E aí, fazendo essa multiplicação, ó, 12x, aqui é muito simples. Elimina os zeros do final por enquanto. Vai ficar 1 vezes 9, que vai dar 9. Agora, você pega e acrescenta os zeros que você não utilizou. Ao todo foram 4 zeros, tá bom? Então, 100 vezes 9, 90.000. Eu pego agora esse 12 que está multiplicando e passo ele dividindo. E se você fizer a divisão de 90.000 por 12, o resultado obtido vai ser 7.500. Então, nesse caso, o valor aplicado inicialmente foi de R$ 7.500, tá? Foram necessários aplicar R$ 7.500 para que, dentro dessas condições, se conseguisse R$ 1.800 de juros simples, ok?